Olá, nós vamos começar hoje então mais um assunto do nosso edital, que é o Projeto Cidade Escola Candanga Educação Integral. Esse é um documento recente, novo, esse documento aqui que vocês encontram, o edital traz o link no site da Secretaria de Educação e nós vamos fazer hoje aqui o mesmo esquema que já fizemos em outras aulas. Nós vamos fazer uma síntese dos pontos mais importantes, dos pontos mais relevantes e vamos identificar aquilo que é mais adequado, aquilo que pode ser cobrado em prova, aquilo que que provavelmente pode ser cobrado em prova. Futuramente, num outro momento, a gente pode fazer algumas aulas alguns vídeos com simulados sobre esses assuntos, conforme for o interesse de vocês. Porque nós temos, nós não temos parâmetro, nenhuma referência, porque são assuntos novos, que não caíram em provas anteriores. Então, é a primeira vez que nós temos esses assuntos aqui. Então, o que nos resta é fazer simulados sobre esse assunto, né? Mas o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é passar por alguns aspectos mais importantes que trata sobre esse assunto. Ele tem pontos bem capciosos que podem levar a gente ao erro, questões que parecem óbvias e aquilo que parece óbvio precisa ser levado em consideração, porque geralmente aquilo que está muito claro, geralmente a gente não tem muita atenção e passa batido e erra, mesmo sendo muito claro. Então, vamos trabalhar hoje com os pressupostos, os conceitos, com os princípios da educação integral. A educação integral, né, esse é um documento feito pela Secretaria de Educação, é um projeto que começou em Braslândia. Então, é um piloto, a referência, o modelo foi a cidade satélite Braslândia. A região administrativa de Braslândia iniciou um projeto piloto de educação integral. Toda a cidade satélite, todas as escolas, todas, se a prova trouxer que são apenas algumas escolas que podem, não, é escola classe, centro de ensino fundamental, centro de ensino médio, centro educacional, o CILB, que é o Centro de Línguas de Braslândia, o Cenebras, que é o Centro de Educação Especial, todas as escolas podem ter a educação integral, né, de toda a cidade. Então, é piloto esse projeto. E ele traz algumas mudanças em relação às concepções que nós tínhamos sobre esse assunto. Por que Braslândia? Por que iniciou em Braslândia? É em Braslândia porque Braslândia é uma cidade com uma característica mais fechada. As pessoas moram e trabalham na mesma cidade. Os profissionais de educação, os professores, os auxiliares, os funcionários em geral, tanto moram como trabalham lá, na sua maioria. Portanto, tem um vínculo com a cidade, tem raiz com a cidade, né? Ele está vinculado com aquela cidade, o que não é tão observado em outras cidades aqui do DF, em que há uma rotatividade muito maior, são mais abertas, né? Enquanto Brasilândia, as pessoas, a maioria dos profissionais moram e trabalham naquela cidade. Além disso, por que nós usamos o termo cidade educadora para esse projeto? Porque esse projeto ele trabalha com o princípio básico da educação integral, que é a intersetorialidade, né? Ou seja, são vários setores, além dos muros da escola, setores públicos e privados, que também, todos esses setores são corresponsáveis pela educação. Esse é um termo novo, muito recente, muito atual, de corresponsabilizar outros setores com a educação, porque geralmente a educação integral que se vinha adotando até então, até agora, era aquela educação integral que se circunscrevia na escola. A escola apenas dentro da escola, nos muros da escola, era a responsável pela educação integral. Agora, toda a cidade assume um aspecto educador, uma cidade educadora, porque as instituições públicas e privadas, a comunidade local, a administração local, né? Então nós temos aí a administração regional também tendo que ter parceria com a escola, nós temos a coordenação regional de ensino, temos os postos de saúde, os hospitais, os centros comunitários,
centros de línguas, nós temos os centros olímpicos, a quadra, o posto de saúde, etc. Qualquer instituição pública e privada, setores públicos e privados, a da administração local, daquela cidade como um todo, também pode contribuir para a educação integral, formando então uma cidade educadora. E aí nós temos a articulação de todos. A educação, então, se torna um direito público subjetivo. Na LDB, né, se eu não me engano, no artigo 3 da LDB, e também na Constituição, diz o seguinte: educação é um direito público subjetivo, ou seja, todos são responsáveis por ela. Qualquer um pode recorrer, pode requerer ao Ministério Público caso a educação não esteja sendo oferecida. Então, quando todos são corresponsáveis pela educação, a educação efetivamente se coloca como um direito público subjetivo, ou seja, pertence a todos. Todos são responsáveis pela educação. Por isso que é em Brasilândia, por isso que é cidade educadora. E por que que tem o nome Escola Candanga? Vocês perceberam aqui? Projeto Cidade Escola Candanga, de educação integral. Por que que tem Escola Candanga? Se a prova trouxer Escola Candanga porque está retomando o projeto que o Cristóvão Buarque, como governador de Brasília de 94 a 98, implantou em Brasília aquele modelo, aquele sistema, e nós estamos resgatando aquilo? Não. Nós estamos, então, trazendo de volta um modelo de educação que foi colocado naqueles moldes, naquele modelo antigo? Não, não é isso. Escola Candanga é um termo ressignificado, reestruturado para a educação integral. Por quê? Porque na Escola Candanga, naquele período de 94 a 98, no governo Cristóvão Buarque do PT, nós tínhamos aqui no DF a Escola Candanga, que era um sistema, uma organização escolar, né, em ciclos e com toda um trabalho pedagógico diferenciado e com um modelo que ia além dessa perspectiva tradicional de ensino. Era um modelo muito mais progressista de ensino. E aí, esse termo foi ressignificado agora, ou seja, foi reelaborado, reestruturado como Escola Candanga. Por quê? Porque na Escola Candanga nós tivemos um aumento qualitativo e quantitativo também da coordenação pedagógica. Houve uma ampliação. Foi naquele período da Escola Candanga, daquele sistema entre 94 e 98, que a Secretaria de Educação, na época a Fundação Educacional, ampliou a coordenação pedagógica. Os professores agora tinham um turno que ministravam as aulas, e no contraturno, esses professores fariam a coordenação pedagógica, o planejamento, a sistematização, a avaliação, né, a reflexão da sua prática, etc. Então, como naquela época aumentou-se qualitativamente o tempo e os espaços para a coordenação pedagógica, então a Secretaria de Educação hoje quis resgatar esse termo porque ele entende que a educação integral, assim como a Escola Candanga naquela época, também é uma ampliação qualitativa dos tempos e dos espaços escolares. Portanto, essa questão não é de resgatar o modelo de educação, de organização escolar que nós tínhamos entre 94 e 98. Não é esse o objetivo. Nós temos o objetivo com a Escola Candanga, porque a Escola Candanga naquela época significou um aumento qualitativo do tempo e dos espaços escolares, principalmente com a ampliação da jornada, né, a coordenação pedagógica, né? E aí, então, revitalizar esse momento como um todo, para que a escola pense, para que a escola como um todo pense, avalie, analise e reflita sobre o seu projeto para fazer a diferença no que se propõe, quando se propõe a implementar a educação integral, né? Então, a educação integral, ela está baseada nesse projeto nos ideais de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Vocês sabem que Anísio Teixeira foi um dos pioneiros da Escola Nova, né? Nós já vimos isso numa outra aula anterior. Anísio Teixeira é um dos pioneiros da Escola Nova, e ele trouxe as ideias de John Dewey dos Estados Unidos, da Escola Nova Americana, né? E Darcy Ribeiro também, os dois, aqui no Brasil, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foram os precursores da educação integral. Anísio Teixeira
na Bahia, né? Ele teve a primeira escola de educação integral na Bahia, né? Que não é uma educação integral com aumento só de tempo, tá? A gente vai ver isso mais tarde. Então, não é só o tempo, simplesmente, que se aumenta. Não é educação de tempo integral. Não é uma escola integral com tempo maior apenas. Não é só isso. Amplia-se o tempo, mas também os espaços. Ou seja, os espaços, as oportunidades que os alunos têm naqueles espaços escolares, elas têm mais espaço para aprender, mais espaços e mais tempo também. Né? Os tempos e espaços são maiores e cumprem a função básica da escola, da série de educação, que é a qualidade social. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui qualidade social como um termo apropriado para a definição de qualidade que a série de educação está defendendo. A série de educação defende uma educação de qualidade, mas não é a qualidade total. Nós tínhamos um tecnicismo, que era a eficiência, eficácia e produtividade. Não. A qualidade que é defendida hoje é a qualidade social, que é uma qualidade que está voltada para as aprendizagens, para a cidadania. Né? E aí, a educação integral também está prevista no PPP Carlos Mota, né? Com esse, sempre com as ideias, os ideais de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. E nós temos, então, a perspectiva de implantar em todo o DF. Por enquanto, esse projeto está circunscrito em Braslândia. Braslândia é a cidade piloto, é o projeto piloto, é a cidade educadora piloto, a primeira que tem esse projeto. Cuidado com essa questão, por quê? Em todo o DF tem escolas, né, que tem educação integral. Todo o DF. Eu mesmo trabalho numa que tem educação integral. Porém, como cidade educadora, nessa perspectiva aqui, só Braslândia tem, por enquanto, porque toda Braslândia, não só as escolas de Braslândia, mas todos os setores sociais, públicos e privados de Braslândia estão voltados para a educação integral. Então, em todo o DF tem educação integral, várias escolas têm, mas nesse modelo aqui, com um projeto específico, como cidade educadora, é só Braslândia. Atentem-se para isso para não confundir essas questões. A perspectiva de que todo o DF esteja vinculado a esse projeto é em 8 anos. Em 8 anos se espera-se que todo o DF, todas as escolas, todas as regionais de ensino, todas as cidades também sejam educadoras, mas por enquanto é só Braslândia. A implantação é paulatina, é gradativa, é da periferia para o centro. Cuidado, então, você na prova disser que primeiro se começa com educação integral no centro, nas regiões mais centrais, no plano piloto, em Taguatinga, no Guará, porque são regiões que têm mais condições, estrutura. Não. Esse projeto, a perspectiva é que ele saia da periferia até chegar no centro. Então, vai nas cidades mais longe do plano piloto, até chegar no centro do plano piloto mesmo, em 8 anos, tá? Atente-se para isso, questões que são triviais, mas por serem triviais e banais, geralmente a gente não dá muita atenção, e por isso pode embaçar a nossa visão e a gente errar na prova, né? Então, a educação integral é a educação integral do ser humano como um todo, holístico. O termo holístico significa o ser humano como um todo. A qualidade do ensino pleno, a cidadania, o trabalho, as instituições e famílias, né? Esses são os objetivos geral e os objetivos específicos desse projeto de educação integral. O objetivo geral é educação integral do ser humano como um todo, holístico. Esse é o objetivo geral. E esses são os 5 objetivos específicos da educação integral. Como vocês sabem, de um objetivo geral, eu posso ter vários específicos. Portanto, nós temos aqui o primeiro, geral, que é educação integral do ser humano como um todo. Ampliação de tempo e ampliação de espaço. Não só de tempo, mas de espaço também. Então, o primeiro específico desse geral, qualidade do ensino pleno, a cidadania, preparação para o trabalho, parceria com instituições e também com as famílias. O segundo objetivo específico desse projeto, que é derivado desse geral aqui, é o protagonismo juvenil, o jovem como tendo o seu lugar, o seu espaço na sociedade
corresponsável também pela educação, autonomia e emancipação desse jovem, né? Oportunidades sociais, educacionais, esportivas, de cultura, de lazer e também de aprendizagens. Então se amplia o tempo, amplia-se o espaço e amplia-se as oportunidades, principalmente as oportunidades de aprendizagem. E temos também a ressignificação, o olhar diferente, a reelaboração, a reestruturação dos espaços e dos tempos, dentro da escola e também fora dela. Porque espaços sociais fora da escola também são ressignificados para que se tornem espaços de aula. Já já vamos ver isso. E articulação com diferentes setores governamentais. E nós chamamos isso aqui de intersetorialização. São setores governamentais diferentes, como administração regional, posto de saúde, hospital, centro de convivências e etc., a Vila Olímpica, o Centro Olímpico, na verdade, tudo isso conversando com setores se integrando para que faça educação integral. Objetivo geral e objetivos específicos da educação integral, desse projeto de educação integral, né? Então, nós temos aqui, por que ampliar os tempos? É uma justificativa. Todo projeto tem a sua justificativa. Por que e para quê, né? Por que ampliar seus tempos e as oportunidades, os espaços para as aprendizagens em educação integral? Em primeiro lugar, está amparado no artigo 34 da LDB. O artigo da LDB 34 diz o seguinte: gradativamente, o tempo mínimo, na verdade, ele começa assim: o tempo mínimo de permanência do aluno na escola é de 4 horas, sendo paulatinamente, gradativamente, aumentado esse tempo, né, de acordo com os temas de ensino, né? Então, a LDB já pondera que é nesse aqui o tempo mínimo é de 4 horas, mas que pode ser ampliado. Temos também a Lei Orgânica do DF, no artigo 221. Temos um decreto presidencial 7.083 de 2010 e temos o Plano Nacional de Educação. São os 4 documentos que vocês não precisam conhecer os documentos, só a LDB que cai na prova efetivamente. Os outros, basta que vocês saibam que eles existem, né, e que tem um amparo legal em outros documentos que não é apenas a LDB. Mas não precisa vocês se focarem nos documentos, porque eles não são específicos, eles trazem questões gerais, não é de educação integral especificamente, principalmente a lei orgânica. Então, focalizem bem na LDB, que já é suficiente em relação a isso. Então, por que ampliar os termos? Anísio Teixeira, na Bahia, na década de 50, ele fez a primeira escola de educação integral nessa perspectiva, não só de tempo, mas também de espaço, né? John Dewey, que foi as ideias que Anísio Teixeira trouxe, as ideias de John Dewey para o Brasil, né? Que não é uma transposição de políticas públicas simplesmente, não é só isso, né? São vivências e experiências democráticas que podem ser vividas na escola, experienciadas na escola, numa perspectiva de educação integral. Anísio Teixeira, John Dewey e Darcy Ribeiro, principalmente Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, os dois grandes principais precursores, autores, os principais respaldos teóricos que nós temos, teóricos e práticos, porque Anísio Teixeira também criou uma escola integral, fundamentou uma escola integral também, né? Mas são Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira baseado em John Dewey, né, claro, são os teóricos que fundamentam a educação integral nessa perspectiva. E aí, nós temos aqui, nós já vimos isso aqui no currículo em movimento. Lá diz que aquele currículo em movimento, ele é signatário, ou seja, ele é vinculado à educação integral, ao conceito de educação integral. Então, nós já vimos esses princípios aqui no currículo em movimento. Mas, aqui, é claro, se repete essas questões. Quais são os princípios que regem a educação integral nesse projeto? Nós temos aqui 6 princípios. O primeiro deles é a integralidade. Ser humano integral, como um todo. Ser humano que tem todos os seus aspectos, tanto cognitivos, psicomotores, sociais, afetivos, a cultura, o lazer, os esportes. Tudo isso é contemplado num projeto de educação integral. Não só o cognitivo, a integralidade desse ser humano. Transversalidade, ou seja, aqueles conteúdos, atividades complementares que as crianças fazem, elas são transversais
aos conteúdos escolares. Não substitui os conteúdos escolares. Não são currículos. As atividades de esporte, de lazer, de cultura, música, etc. Tudo aquilo que a criança vê que complementa esse currículo não é curricular, não é do currículo em si. Não é do currículo, não é componente curricular. Não é algo que pode reter ou reprovar, ou seja, mas é algo transversal ao currículo, né? E deve ser trabalhado de forma integrada. Trabalho em rede, né? Esse trabalho em rede é fundamental. Aquilo que eu disse para vocês antes, a intersetorialidade, né? Ou seja, vários setores públicos e privados trabalhando de forma integrada para que a educação integral não fique só na escola, não fique só com a educação, que a saúde, a segurança pública, os bombeiros, etc., todos possam fazer a sua parte para poder educar as crianças. As crianças podem ter acesso a uma escolinha no bombeiro, por exemplo, palestras no posto de saúde, pode ter no Centro Olímpico alguma atividade cultural, as igrejas oferecem alguns cursos, ou seja, a intersetorialidade. São vários setores sociais conversando entre si para promover a educação integral, para não ficar só na escola, né? Também a gestão democrática, com certeza, é um princípio básico da educação integral, como também a territorialidade. Territorialidade significa aquela escola do território, a escola da comunidade, a escola que representa a identidade daquela quadra, daquela região. As pessoas se identificam com aquela escola, a escola da comunidade, a escola do território, a escola que estabelece-se naquele território e faz parte da cultura daquele território, daquela região e daquela quadra. Então, são esses os princípios básicos da educação integral nesse sentido. E nós temos aqui, então, também as equipes da Secretaria de Educação, são as equipes central, equipe meso, equipe gestora, os profissionais da educação, a coordenação pedagógica, etc. Todas as 6 equipes consideradas aqui e as suas funções. Observem bem isso aqui, que eu acredito que essa é uma questão que pode levar ao item de prova. Olha só, por exemplo, equipe central, ela é propositora, ela vai propor o projeto, né? Vai dar as condições objetivas, vai oferecer a formação continuada, subsídio teórico para o projeto, metodológico também, contratação de educadores sociais voluntários, quem faz a equipe central, e as parcerias também que podem ser feitas entre os setores, também são feitas também pela equipe central. A equipe MESO, equipe, né, que é a Coordenação Regional de Ensino, CRE, Coordenação Regional de Ensino, equipe MESO, a do meio, né? A central é a sede. A MESO é a do meio, que é a Coordenação Regional de Ensino. É regional de ensino. Qual é a função que a regional de ensino tem para a educação integral? Acompanhar, avaliar e orientar as instituições educacionais, em relação à implantação da escola integral, dessa educação integral. Mapeamento dos espaços disponíveis naquela cidade que podem ser usados. Aquela igreja oferece um curso, tem quadra, centro comunitário, tem o Centro Olímpico, Centro de Línguas, tem espaço, posto de saúde, qualquer espaço vai ser mapeado que eu possa usar esses espaços para que os alunos possam frequentar na educação integral. Esse mapeamento é feito pela Regional de Ensino, na equipe MESO. E também prestação de informações para a equipe central, para que ela possa se subsidiar dessas informações e dar também esse subsídio teórico e metodológico para esse projeto. A equipe gestora da escola é composta pelo diretor, vice-diretor, o supervisor pedagógico, o supervisor administrativo e o secretário. É a equipe gestora da Secretaria de Educação. A equipe gestora é a direção da escola. Vamos colocar o diretor e o vice. Eles são responsáveis pela implantação do projeto. Então, vocês percebem que antes da equipe gestora, antes da escola, o projeto ainda não é implantado efetivamente. É a equipe gestora na escola que é responsável pela implantação desse projeto, pela sua operacionalização, pela efetivação, concretude, pela materialização desse projeto, ele é feito na escola pela equipe gestora e pela avaliação do projeto, né? Então, está aqui as funções, as 3 funções dessas equipes. Temos mais 3. Os profissionais da educação, não é só professor, profissionais da educação como um todo, técnico,
administrativos, técnicos de gestão, né, e também professores. São responsáveis pela implementação do currículo em movimento. Cabe a esses profissionais implementar o que está no currículo em movimento, que nós já trabalhamos aqui também em outras aulas, né? Além disso, os coordenadores pedagógicos locais, os coordenadores das escolas, têm algumas funções também. Organizar a coordenação pedagógica, o espaço e o tempo que o professor tem para planejar, para sistematizar, para refletir sobre sua prática, organizar esse espaço-tempo, né, para que haja uma formação continuada nesse espaço-tempo, planejar, estudar, fazer formação de estudos, avaliação desse projeto, apoiar o professor nesse projeto também. Tudo isso faz parte da coordenação pedagógica. E, além disso, nós temos também a comunidade escolar, porque todos são corresponsáveis, são equipes também consideradas como equipes da sede de educação. A comunidade escolar tem que ser são feitos os diálogos com essa comunidade em relação a esse projeto, a socialização, troca de experiências em relação ao que dá certo, o que não pode, o que é preciso, o que não é preciso, o que pode ou não dar certo, a construção de saberes e as comunidades, né, de aprendizagem, que é todos sendo corresponsáveis pela educação.